Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem, eu não sei exatamente que horas você vai parar um pouquinho aí para assistir a nossa aula. Então, já estou aí deixando toda a deixa durante o nosso dia. Mas vamos lá. Meu nome é Átila Batista, sou a professora de biologia de vocês, ok? Sou licenciada em ciências biológicas e a gente vai falar um pouquinho sobre biologia. Mas antes, a gente vai entender um pouco o significado desse termo, beleza? Então vamos lá. O que significa, professora, biologia? Bio significa vida e logo significa estudo. Vamos juntar essas duas palavras? Então, a gente vai estudar sobre a vida, sobre seres vivos, ok? Fantástico, né? Então, dentro desse contexto, a gente vai ver que a biologia, ela é formada por ramos, tá? Imagine o seguinte, imagine uma árvore, ok? E a árvore, basicamente, ela é formada por ramos, certo? Então, quando a gente olha para uma árvore, a gente nunca vê uma árvore tipo, parecendo um galho, né? Sozinho. Não, a gente não vê dessa forma. A gente vê uma árvore com vários ramos, ok? E cada ramo a gente vê uma folha, tem árvores que apresentam frutos, não é verdade? Então vamos comparar a biologia com uma árvore. Então essa biologia que está aqui, imagine que é a árvore, vai apresentar vários ramos. Entre esses ramos, a gente tem, por exemplo, a citologia. Cito, célula, e logos, que vocês já aprenderam comigo, que significa estudo, isso mesmo. Então, a citologia é o ramo da biologia que vai justamente estudar as células. Então, todo o nosso corpo ele é constituído por células. Se você pensar em um cachorro, se você pensar em uma planta, se você pensar em uma fruta, ela é constituída por células, tá? E o ramo da biologia que vai estudar esse processo é a citologia. Um outro ramo dentro da biologia é o ramo da botânica, que eu já ia citando aqui, tá? Então, a botânica é um ramo da biologia que vai estudar as plantas. Então, a gente tem a gimnosperma, a gente tem as angiospermas, ok? Os ipês da vida, né? Então, a gente vai ver que cada um desses ramos ele vai permitir justamente com que a gente consiga identificar como é que a gente sabe o que é uma roseira, o que é um pé de mangaba, uma azeitona, tá? Então, o ramo que vai tratar de estudar isso é a botânica. Só que a gente não vai estudar só célula, a biologia não vai estudar só plantas, estuda também os animais, que é zoologia, zoológico. Quando você fala zoológico, vem o que em mente? Ah, eu vou ver os animais. Então, zoologia, zoo, animais, logos, estudo, é o ramo da biologia que estuda os animais, certo? Mas não é só os animais que você conhece, não. Tem muitos animais que vocês nem imaginam que existem e que a biologia é responsável por esse estudo, tá? Além da botânica, da citologia, da zoologia, qual é outro ramo? Histologia. Histo, tecido, logo célula. Então, é o ramo da biologia que vai estudar os tecidos, tá? Então, quando as células se unem, né? Quando elas se unem, elas constituem o tecido. Então, a célula vai ser estudada pela citologia e a histologia vai ser estudada pela histologia. Fantástico, né? Que trabalho unido. Mas a gente tem também outras variantes, tá? Da biologia. A gente tem a anatomia, que estuda o nosso corpo, a constituição do corpo. A gente tem a fisiologia, que vai estudar como é que o nosso corpo ele se organiza, como é que ele funciona, tá? A gente tem a bioquímica, que vai estudar a parte química do nosso corpo. Nós temos também a imunologia, que está tão em voga agora, né, com essa questão do Covid, que vai estudar os anticorpos, que vai estudar as células T, tá? Então, é um ramo muito, mas muito grande mesmo, e eu acredito que vocês vão ficar tão apaixonados quanto eu estou e sou pela biologia, ok? Mas, o que a gente vai falar exatamente hoje? Então, o primeiro ramo que a gente vai tratar hoje é o ramo da citologia, certo? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a citologia, ela trata justamente de estudar
as células, certo? Então, como é que essas células elas vão constituir ali o nosso corpo? Então, o que que acontece? As nossas células, basicamente, elas são chamadas de células animais, né? Por que que células animais? Porque ela tem uma característica que é própria de uma célula animal. Por exemplo, qual é a característica das plantas? Quando você olha para uma planta assim, o que que você pensa? Elas produzem seu próprio alimento. A gente pode fazer isso, ficar lá no sol estendido. Vamos agora para a barra, ficar no sol estendido, tomando sol e fazendo fotossíntese. Vocês já falaram isso? Eu espero que não, porque a gente não consegue fazer isso, tá? O máximo que a gente consegue fazer ali na praia da Barra é pegar aquele nosso óleo de urucum, passar na pele e tomar aquele bronze terrível. Mas fotossíntese a gente não faz, ok? Então, a célula vegetal ela tem essa característica. Ela tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, porque ela tem uma célula chamada cloroplasto, ok? Então, essa célula cloroplasto, quando ela recebe a iluminação proveniente do sol, ela consegue, então, converter essa energia luminosa em alimento, tá? Mas a gente não tem essa capacidade. Então, nós somos uma célula onde nós temos um material genético que é protegido dentro do núcleo, tá? Então, a gente tem uma região central, né? Essa região central, ela armazena o nosso material genético, que é o ácido desoxirribonucleico. Gravou aí? DNA. Ficou mais fácil, né? Pois é. Então, o ácido desoxirribonucleico é o nosso material genético que vai ser responsável por informar ao RNA, que é o ácido ribonucleico, o que ele precisa fazer. Então, por exemplo, imagine que ele quer fazer a constituição das proteínas do meu cabelo, que é a queratina. Então, ele vai chamar o RNA e vai dizer: olha, RNA, eu quero que você produza proteínas para o cabelo da professora Atia. Então, ele vai lá, vai pegar essa informação, é o RNA mensageiro, vai transportar para o RNA transportador e o ribossômico vai fazer essa função, que é formar as proteínas do meu cabelo, tá? Só que além desse material genético, além do núcleo, que é protegido por uma membrana nuclear, que é a carioteca, nós temos dos funcionários dessa célula, que são as organelas, tá? As organelas, elas apresentam funções específicas no nosso corpo e que são extremamente importantes. Vamos lá. Então, para você, né, estar a me ouvir, você precisa de energia, ok? Ai, eu vou botar meu dedo na tomada? Não, não é nada disso. Quem vai produzir energia para o seu corpo é a mitocôndria. A mitocôndria, ela funciona semelhante a uma máquina, tá? Então, ela vai ser responsável por produzir o nosso ATP, que é a adenosina trifosfato, e você vai ter energia para me ouvir, para poder fazer suas anotações, para poder mentalizar, memorizar tudo aquilo que eu estou a falar para vocês. Então, você precisa dessa energia, né? Que vai ser proveniente a partir dos alimentos que você ingere, que vão ser transformados em ATP. Mas, além da mitocôndria, a gente tem também uma outra organela muito importante. Pense aí, imagine que você está lá na academia só malhando, levantando aqueles halteres maravilhosos. E, obviamente, qual é o seu objetivo? Ganhar massa muscular. E o que é ganhar massa muscular? Produzir proteínas, tá? Então, quem é que vai fazer isso? O retículo endoplasmático rugoso, né? Que é uma organela que está agregado a proteínas, agregado a ribossomos, então ele vai ser responsável por essa síntese, certo? Mas imagine que você pegou aí esse final de semana e tomou, né, todas, tá? Quem é que vai desintoxicar o seu fígado? Retículo endoplasmático liso, tá? Então, o retículo endoplasmático liso vai lá fazer essa desintoxicação, retirar esse excesso de substâncias que você lançou sobre o seu organismo, para justamente evitar uma intoxicação, tá? Então, a gente tem também os lisossomos, que vão ser responsáveis por retirar as impurezas do nosso corpo. Então, observe que cada organela tem uma função, ninguém vai pegar o espaço do outro, cada um tem sua função característica, e juntos trabalham para que o nosso corpo, ele mantenha as atividades de forma funcional, certo? Esse é o objetivo, é manter a funcionalidade do corpo. Mas como é que isso tudo acontece?
Bem, tudo isso acontece quando as células reprodutivas se unem. Como assim, Pro? Bem, vamos para o nosso segundo tópico, que é a divisão celular. Vamos lá? Vamos ver. Então, o que é a divisão celular? A divisão celular, ela se configura como um processo no nosso organismo responsável por formar células. Claro que assim, às vezes ele sai do eixo, né? Ele começa a se reproduzir de forma assim, sabe, curtindo a vida doidado? Ele começa a se reproduzir de forma desesperada e forma o quê? O câncer, que ninguém quer que aconteça, né? Mas infelizmente, às vezes, a divisão celular, ela deixa de ser regulada. Mas vamos lá. Essa divisão celular, de forma redundante, que eu vou falar aqui para vocês, ela é dividida em dois ramos. Então, a gente tem a mitose, que é uma divisão que vai manter o nosso lote cromossômico, tá? Como assim, professora? Olha só. Como nós somos humanos, nós temos no nosso corpo 46 cromossomos, tá? Então, se eu pensar na minha testa, se eu